Ujú. Ok, continuando con la pregunta que le estaba formulando acerca de este mundo fitness, que usted tiene mucho tiempo entrenando, comiendo sano también, que también ha trabajado en gimnasios, quizás como entrenador, ayudando a personas que construyan un mejor cuerpo. Em, ¿Usted cree que los entrenadores también incentivan a los jóvenes o a los fisiculturistas consumir anabólicos? Sim, é uma pergunta que a gente colocou até no projeto para a publicação do trabalho, e a resposta é sim. Por quê? Quer traduzir, Davi? Sí, sí lo Sim, entendí. Pero bueno, É, consegui, compreendeu? sí, le entendí que va justamente va a responder a la pregunta que es para mi trabajo de universidad. Ok. perfeito. Então, a resposta é sim, porque o treinador de fisiculturista, ele quer ver o seu atleta campeão. Então, na grande maioria das vezes, Sí, porque el entrenador quiere ver su alumno o su atleta como campeão. campeón, campeón. Então, na maioria das vezes, é o treinador que prescreve de forma ilegal as substâncias que o atleta vai tomar. Entonces, muchas veces es el entrenador que hace la prescripción para el deportista poder hacer el uso de estos anabólicos. Então, de forma bem complexa, o treinador detém a saúde do atleta, porque se ele errar, Entonces, de forma más compleja, el entrenador tiene la salud de su alumno, de su deportista. Una responsabilidad. Sí, sí. isso, uma responsabilidade muito grande, Ujú. porque é ele que prescreve, é ele que coloca a dose que o atleta vai utilizar, e se o treinador não for uma pessoa, não for um profissional com o Uy, que se está cayó. fazendo, pode colocar em risco a vida do atleta. Entonces, el entrenador tiene esta responsabilidad muy grande porque él va describir la dosaje para el alumno. Entonces, sí, sí, Não tem perfecto. nenhum conhecimento grande do que está fazendo, pode cometer muitos erros. Ok, entonces si el entrenador no tiene un conocimiento muy grande, puede cometer errores en cuanto Mm, en la prescripción. No mundo ideal, o atleta ele deveria ser prescrito, deveria procurar o médico para fazer a prescrição. Mas na realidade do Brasil, quem faz essa prescrição é o treinador. sí, Ok, en un mundo ideal sería bueno que un E fisiculturista lleve también de la mano a un médico. seria. Claro. Porém, no Brasil, a Vigilância Sanitária e a Anvisa, que é um órgão regulador, proibiu que médicos prescrevessem substâncias para fins estéticos. ok, entonces en Brasil hay una organización que regula este uso O Conselho Federal de Medicina. sí, que regula esta aplicación. Entonces es prohibido por la ley que sea aplicado para fines estéticos. O sea, el médico tiene prohibido firmar que es por fines E estéticos. no Brasil, o Conselho Federal de Medicina proibiu que médicos prescrevessem hormônios para fins estéticos. E Ah, como o fisiculturista usa os hormônios simplesmente para fins estéticos, os médicos são proibidos a prescrever. Então, os atletas eles acabam recorrendo para o mercado underground, né, o mercado paralelo. Entonces, por esa prohibición, los deportistas acaban haciendo la adquisición de esas sustancias en otro mercado que no es legal. claro. Entonces, a veces también el entrenador puede cometer errores, ya que no tiene estudios tan a fondo de medicina.
y puede quizás también perjudicar un poco a su paciente, bueno, a su cliente, ¿no? A su joven que recién está entrando a este mundo de fisicoculturista. Perfeito. Y ujú, sí, sí la entendí. En comparación de la situación de Brasil y Perú, en su artículo no se menciona esta parte, pero de acuerdo a la realidad, en Brasil nos gustaría saber si hay leyes, si existen leyes que puedan controlar ese tipo de sustancias, el ingreso quizás o el consumo. Tá. No Brasil, existe leis que fiscalizam a venda de substâncias, ou seja, a venda de hormônio, anabolizantes, ele deve ser feito na farmácia com a entrega da receita na farmácia prescrita por médicos, só que para fins terapêuticos. Que é traduzida, viu? Conseguiu entender? ¿Sí Sí, sí lo comprendió? entendí. Sí, ok. Sí, sí lo entendí. Sí hay una ley que fiscaliza. E, porém, como o atleta ele não tem o acompanhamento médico e ele não tem essa receita, ele acaba utilizando do mercado paralelo, que aí é na internet, com um amigo que comprou de amigo, de terceiros, e isso acaba deixando ele vulnerável a pegar produtos falsificados. ¿Qué dice David? Entonces, por no haber esta posibilidad de conseguir adquirir con un médico la prescripción, acaba siendo un mercado paralelo, ¿cierto? Y a veces hay la posibilidad de comprar estas sustancias ah, Falsificadas, falsifica- adulteradas. falsificadas. Trafican estas sustancias. No, falsificadas. Ah, ok. Falsificadas, ¿entiende? Adulteradas. Então, por exemplo, O sea, son sustancias adulteradas, no te dan las originales Sí. cuando consigues de otro lado. isso. ¿Sí? Então, por exemplo, se eu preciso comprar 1 ml de testosterona, No se escucha, no se se eu escucha. compro na farmácia, se eu compro na farmácia 1 ml de testosterona, eu tenho a certeza que na farmácia é um produto original, um produto verdadeiro. Se eu compro no mercado paralelo, eu não sei de onde veio. Então, existe vários laboratórios clandestinos caseiros em casa. Traduza, Davi. Ok, entonces, si él dio un ejemplo acá, si él compra en una farmacia 1 ml de testosterona, él sabe que es verdadero, no es, él sabe la Adulterado. procedencia de esa sustancia, Cuando lo consigue en pero farmacias, sí, en farmacias, pero en farmacias es apenas para uso médico, Terapêutico. terapéutico, prescrito por médico, sí, pero firmado. si compra en otros lugares, él no sabe la procedencia de esas sustancias, Ok. es Então, más peligroso. isso. Então, o atleta ele corre um risco muito alto porque ele vai estar injetando substância nele que ele não tem procedência, ele não conhece de onde veio. Então, por exemplo, no Brasil, a Polícia Federal, traduza, Davi, Entonces, el deportista que hace esa compra que no son, que tal vez no sean, ¿cómo se dice? Originales, no sé si puedes usar esa palabra. ¿Cuál es el riesgo de estar aplicando esas sustancias y no sabe la reacción? Porque no sabe la procedencia. no Brasil, a Polícia Federal apreendeu vários laboratórios clandestinos que fabricavam essas substâncias dentro de casa, sem nenhum controle de vigilância sanitária. Okay. ¿Y eso dónde se ha visto? Bueno, me está mencionando que están criando quizás estas sustancias alteradas sin un Isso, control adulteradas de forma clandestina em casa, clandestina. em laboratórios caseiros, sem nenhum controle Claro. de qualidade. Y E, claro, pero no hay, no existe quizás una demanda con esas sustancias que venden a las personas ilegalmente, y quizás arriesgando la vida de la otra persona. então, por assim dizer, sim, porque se eu compro uma substância que eu não sei a procedência, aquela substância pode ter sido feita em um laboratório sem nenhum controle de higiene. Então, ela pode estar contaminada com a bactéria, ela pode estar contaminada com Mm. outras substâncias, e eu vou administrar intramuscular na minha corrente sanguínea. Então, eu corro um grande risco de pegar uma infecção, pegar uma outra doença
derivada de uma infecção de um produto adulterado. David. Então, ele está dizendo que se ele, um deportista adquire estas substâncias ilegales, não sabe a procedência, pode haver uma contaminação porque de la higiene ou como hacen estas sustancias, então por isso se aplica, pode haver vários problemas. O sea, Por sí eso, aplican demanda, sí puede ir preso a pesar de que lo haya comprado quizás con su voluntad. não, ele está dizendo que pode haver algum outros efeitos colaterais porque não sabe a procedência ou como hicieron estas substâncias, porque podem ser em laboratórios em sua própria casa, O sea, aún no, como que no tienen identificado las procedencias, o sea, los lugares que hacen estos ilegalmente, o ya lo tienen identificado o no. não, porque não se pode comprar para uso estético em la farmácia. Então, No, claro, eles, claro, claro, claro. Solamente que él está diciendo que hay laboratorios caseros donde sim, hacen esas sustancias. Si ha habido una demanda quizás contra una persona que me vendió quizás por debajo, ¿no? O sea, sim, ese tipo de sustancias. sim, sim. E Isso. por isso, não pode Fala, ser. Davi. E por isso é mais arriesgado para um deportista comprar essas substâncias, porque não sabe a procedência. Claro, pero pregúntale si hay algún caso que haya conocido ya, que hayan demandado quizás de que lo hayan comprado obviamente de manera por lo bajo, por su salud, que está mal quizás, ¿no? Ah, sim. Ela perguntou se tem algum caso, se você conhece algum caso de algo que aconteceu assim, de alguém comprar de uma forma clandestina esses produtos e aconteceu alguma coisa. Tem sim, tem vários. No relato do estudo, a gente colocou um indivíduo que pegou a substância, estava infectada com bactéria e criou um pus no local, criou um abscesso no local e teve que fazer drenagem. Mm, sí, 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 sí. Compreendeu? Então, Y em que creó su... como que una bola de pus. Isso, isso. E teve que fazer corte, abscesso, teve que absorver, puxar o pus, porque estava infectado, infeccionado. Então, e se permanecesse, poderia perder, por exemplo, um membro, né? Una pregunta más. Sí, sí me estaba explicando los factores que tienen riesgo por consumir esto. Brasil es reconocido también porque de ahí salen los mayores fisicoculturistas, ¿no? O sea, los más reconocidos, los campeones, son de Brasil. La gran cantidad. Entonces tienen una cultura de deporte muy definida. Y justamente es donde también se exporta estas sustancias. De ahí siempre se compran, ¿no? O sea, Perú, de Brasil llega a Perú Hum. directamente, ¿no? Entonces, los entrenadores, o doctores quizás, recomiendan esto solamente con fines estéticos, pero lo evalúan o corren el riesgo quizás que esa persona sufra un daño. Davi, sua parte. Pode repetir, Sí, por favor? los doctores, obviamente, los doctores o entrenadores que recomiendan este uso de sustancias, tienen en cuenta que también pueden causar quizás la muerte de esa persona, o primero la evalúan, obviamente, antes de ofrecer ese tipo de sustancias. Ela está perguntando se essas pessoas que prescrevem, seja os treinadores ou doutores, eles levam em conta que podem causar a morte de alguém, dependendo do que eles vão prescrever? Ó, os médicos, os doutores, eles têm uma precaução maior. Então, acabam, por exemplo, utilizando apenas substâncias mais seguras, de acordo com os estudos já pré-feitos. Já os treinadores, quer traduzir, Davi? Entonces, los doctores, ellos normalmente son más cuidadosos cuando van a prescribir alguna cosa así. Entonces, normalmente hacen, recomendam o uso de sustancias que são mais seguras. Já os treinadores acabam utilizando diversas substâncias que não têm um embasamento científico tão eficiente. Ok, pero los entrenadores, ellos pueden prescribir otras sustancias que tal vez no, quizás no tienen
un embasamento científico de que son seguras. seguras para o Ok, consumo. ok. Por Otra. exemplo, drogas veterinárias é muito Ah, claro, esto utilizado también. por treinadores. Que acá, bueno, acá en Perú vimos que estaban llegando o que estaban vendiendo para caballos que Isso. testosterona, ajá, más grande, lo aplicaban, que es de uso veterinario, lo aplicaban para el ser humano. É Eso, por muito ejemplo, es. comum. É muito comum. Substâncias que em alguns países é proibido para vendas para ser humano e eles encontram apenas em veterinários, em lojas veterinárias e acabam comprando nessas lojas veterinárias e utilizando, porque no país não tem a substância para ser humano, e sim para cavalo, por exemplo, e acabam comprando. Um exemplo disso é a boldenona. Boldenona. É uma, Boldenona. isso é uma substância muito utilizada por muitos atletas de fisiculturismo, mas é uma substância veterinária. Ok. Entonces, algunas sustancias que son veterinarias, entonces no conseguem encontrar para consumo humano. Entonces, essas pessoas vão em veterinários ou alguma coisa, Loja, Ah, claro. O para sea, comprar. como no lo consiguen de manera así para el humano, consumen las de los animales. Sim. Ah, isso. ok. En Perú hay una situación similar. Observamos esta situación similar. Por ejemplo, acá controlan la exportación de ya de las sustancias en aduanas. Eh, pero a veces eso pasa por debajo justamente, no hay aduanas como que se libra de tener esta responsabilidad, ya que ellos lo pasan justamente por la razón que usted dice, que lo hacen con fines terapéuticos, ¿no? Entonces, se libran ahí ellos y por el lado legal que no hay como que una toma de acción hasta que no hay una demanda. Y como no hay demandas, como que una persona como que no demanda porque si al final yo lo compré, ¿no? Es mi propia responsabilidad. Entonces, no tenemos ese control. No sé si en Brasil sea igual. Ok, então ela está dizendo que o controle não tem muito controle para entrar essas substâncias no Peru porque não tem uma demanda muito grande. Então acaba que nas aduaneiras eles conseguem de alguma forma passar essa mercadoria para dentro do Peru. Perfeito. No Brasil acontece igualmente. Ah, Na América Latina, na América do Sul, por exemplo, o país que mais fabrica e exporta essas substâncias é o Paraguai. Lá existe a Landerlan e a Gold, que são empresas farmacêuticas que lá é legalizado. Então, lá o indivíduo ou o atleta ele pode ir na farmácia e comprar de forma legal, sem receita. Então, tem muito brasileiro que sai daqui e vai para o Paraguai e compra lá. Ok, entonces Paraguay es uno de los más grandes fabricantes de esas sustancias. Entonces, Paraguay. sí, Isso. Paraguay. Lá Entonces, tem a Vanderlan. entonces muchos brasileños vão allá para comprar porque tu consegue comprar na farmácia e então muitos brasileiros vão allá para comprar essas substâncias. Tem receita, né? Sem prescrição. Sem Claro, prescrição. claro. Acá en Perú puedes conseguirlas de manera por WhatsApp o por Instagram y este tipo de sustancias, ¿no? Que son los chiquitos del Max, Oldenona, no me acuerdo, testosterona, así de fácil, ¿no? Un delivery y llega y pagas y te lo dan. Así también es allá en Brasil, Isso, igualmente. Você, hoje, igualmente. no Brasil, tem muitos laboratórios. Claro, claro, en todos lados, sí, solamente que es para especificar que acá en Sudamérica, es así la realidad, ¿no? Es- Laboratórios no Brasil, então você tem muita facilidade de comprar de qualquer um, de qualquer lugar. Então, ou pelo Instagram, ou pelo Mercado Livre, que é um site de compras, ou por WhatsApp, ou por colega que vende. Ujú, Então, por exemplo, o treinador, ele acaba, para ganhar mais dinheiro, acaba claro, também vendendo a substância. sí, sí, sí. Arriesgando la vida de otras personas solamente por dinero, Isso, sí, financeiramente, por dinheiro. claro. Y tú siendo médico, siendo entrenador, ¿consideras que estos métodos,
debería haber como un regulador de este uso, que la distribución de estas sustancias sea más estricta para ver a qué fines, a qué lugares van a llegar, Você, como médico, você acredita que deveria haver um órgão ou uma fiscalização maior más dessa estricta. substância mais restrita? Eu, eu tenho uma visão um pouco fora da caixinha, por assim dizer. A minha visão é que deveria ter uma fiscalização muito grande das substâncias adulteradas, falsificadas, porque é essas substâncias que podem causar um mal. Então, não saber de onde é a procedência. Porém, eu acredito que se os órgãos fiscalizadores liberassem mais a compra na farmácia, o atleta ele teria, por exemplo, uma segurança maior de comprar uma substância mais original e não se submeter a comprar a mesma substância no mercado paralelo, no mercado underground. Ok. Conseguiu? Sí. Entonces, él cree que debería haber una fiscalización más grande en relación a las sustancias que son adulteradas, ¿Ok? pero, pero podría haber una flexibilidad más grande en relación a vender esas sustancias originales en farmacias. Y así los deportistas no arriesgarían su vida aplicando cosas que no saben la procedencia. Se os Mm. médicos pudessem trabalhar com mais segurança em prescrever doses mais seguras, acompanhar o atleta fazendo exames, isso acabaria minimizando o risco da saúde. Porém, o que acontece é o contrário. O médico não acompanha, não faz exames e o atleta ele usa de forma involuntária, ele usa de forma. A gente tem uma linguagem aqui no Brasil que é usa de forma aleatória. Ok. Pode repetir em partes, por favor? Perfeito. Se o atleta ele tivesse um acompanhamento médico, o médico ele iria prescrever exames e ele acompanhar de uma forma mais organizada e mais saudável. Ok. Então, se um deportista tivesse um acompanhamento de um médico e fazer alguns exames, seria mais seguro? Seguro, Seria, autorização. seria mais segura a aplicação dessas substâncias para um deportista? Porém, como ele não tem esse acompanhamento médico e o médico não é hábito, né, não pode fazer esse acompanhamento, ele acaba partindo para o outro lado, que é de forma involuntária, é o uso de forma indiscriminada. E por não haver este acompanhamento de um médico e um doutor, e por o doutor não poder fazer essa prescrição estética, há um consumo de forma, como se diz? Indiscriminada. Indiscriminada. Então, há um consumo, pero com meios que não são Abusivo, né? legais, por meios não legais. Ujú. Y como especialista que ha investigado los efectos, las causas del uso de anabólicos, para ya ir cerrando la entrevista, ¿qué consejos tú le darías a estos jóvenes deportistas que están entrenando, quizás están ingresando a este mundo fitness para evitar caer en estas sustancias alteradas, quizás, y de una manera más correcta? Eu entendo, Então, conseguiu entender? mas faça, recapitule Então, aí. ela tá, tipo assim, como você é um especialista nessa área, estudou bastante, ela está perguntando quais conselhos você daria para um jovem que quer ingressar nessa área da estética, né, do fitness. Quais conselhos você daria em relação a onde comprar esses produtos ou como usá-los, né? E não usar o O de produto forma adulterado. errada. Entendi. Ó, o meu primeiro conselho é procure um profissional que já participou da área, que já participou, que foi ex-atleta, e um profissional também que tenha muito a capacidade técnica, ou seja, ou um ex-atleta que é médico, ou um médico que já foi ex-atleta. Ok, primeiro então vocês procuraram na pessoa que já foi deportista ou médico que já participou desta área deportista do fisiculturismo?
procurar sempre ter um acompanhamento profissional, não gastar dinheiro com substâncias sem ter dinheiro para o acompanhamento médico. Ok, sempre procurar um acompanhamento de um profissional e não gastar dinheiro com substâncias se tu não vai conseguir arcar com o médico também, o doutor, para este acompanhamento. Esses são os dois conselhos mais importantes pensando em saúde. Então, esses são os dois conselhos mais importantes pensando em la saúde. ¿Y Agora, usted cree? pensando, Claro, sí, perfecto. ¿Qué recursos usted recomienda que pueden utilizar para lograr una mayor energía o fuerza para el entrenamiento sin recurrir quizás a estos atajos que son más fáciles de conseguir, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo ellos recurren a a estas sustancias como el Prendemás y etc. para poder facilitar más rápido el crecimiento. Pero ¿usted cree que qué recursos podrían utilizar de manera saludable que les pueda ayudar para aumentar de manera saludable pues el músculo? Então, ela está perguntando se há, outras formas de ter um crescimento e de ter mais força de forma saudável, sem utilizar essas substâncias. Qual que você recomendaria? o conselho, a recomendação, eu sempre faço de duas formas. Se você não tem pretensão de competir, de ser atleta profissional de fisiculturismo, não é um bom caminho a utilização de nenhum tipo de hormônio. Ok, então ele dá dois conselhos. Primeiro é se tu não queres ingressar em este mundo de fisiculturismo, não usar estas substâncias. Pois ela vai trazer também malefícios, tem os dois lados. Porque essas substâncias também podem trazer malefícios para tu corpo. Agora, se eu não vou competir e quero melhorar a minha capacidade física, eu quero ganhar mais massa muscular, o mais aconselhado é se atentar ao básico. Como se não vai competir? Se não vai competir, o mais importante é se atentar ao básico. Claro, Ok. si no vas, no, va- o sea, si no va a competir de manera como físico-culturista, no abuse de estas sustancias quizás o no recurra a eso. Perfeito. Se preocupe em fazer o básico de fisiologia, que é uma boa alimentação, consumo de proteína aumentada, o consumo de carboidratos, de gorduras saturadas de forma equilibrada, um treinamento muito mais intenso e regular, um sono, a ingestão de água. Então, se não vai, se o objetivo desse deportista, dessa pessoa não é ser um deportista, empezar com ele simples. Então, ingestão de proteína, carboidratos, Vídeos, buen gordura, sueño também. Então, as coisas básicas. e de forma de suplementação, é muito importante a suplementação de creatina. Então, creatina, Claro, la creatina, multivitamínico, proteína. isso, multivitamínico, vitamina C, ômega 3, são substâncias macronutrientes muito importantes para o desenvolvimento muscular. Consegue entender? Compreendeu, Bianca, ou não? Sí, a Él ver, dijo, puedes decirlo. sí, él dijo que podría no utilizar esas sustancias, pero podría usar creatina y ¿cuáles son? Whey, vitamina C, multivitamina. Vitamina C, omega Para 3. recurrir a esas sustancias que son más saludables para el cuerpo. Isso. Bueno, decirle muchísimas gracias, muy obrigado, por su tiempo. También decirle que esta entrevista va a salir en el programa, un pequeño bloque de televisión en mi universidad. También para una pequeña un podcast también va a salir, como la había mencionado, y que va a tener ese reconocimiento quizás a usted, ¿no? Como persona médica, nutricionista, como entrenador, en su país, va a tener ese reconocimiento aquí en Perú. Perfeito. Conseguiu entender o que eu... Pouco, traduza, Davi. Tá. Então, ela tá dizendo muito obrigado pela essa entrevista e ela tá dizendo que o trabalho que ela tá fazendo na faculdade
vai passar também um bloco na TV da faculdade, se eu não me engano, e também um podcast, e ela vai dar os créditos para você como médico sobre isso. Perfeito. Eu agradeço pela oportunidade. E você tem meu WhatsApp, né? Tem meu Instagram. Qualquer coisa você pode falar comigo por lá, que assim que eu puder eu te respondo. Sí, muchísimas gracias. Más bien no pensé que iba a responder, la verdad, este, porque decía, "Ay, no, es una persona quizás está muy lejos, está muy ocupada, quizás porque también es profesor, me había mencionado, ¿no? Es Isso, profesor. Entonces, tiene la agenda muy ajustada, entonces yo de verdad valoro mucho su tiempo y su disposición al poder ayudarme a mí con este proyecto que es de la universidad, ya que estoy a punto de culminar, de terminar la carrera de comunicaciones. tranquilo, show. Eu que agradeço pelo convite e precisando, estou à disposição.